Speak, prosodilate igual 90% Calígula, o imperador que se declarou Deus e terminou sozinho. Que loucura o levou a esse fim trágico? Descubra sua história, seus excessos e sua queda neste vídeo. Inscreva-se e ative a campainha para não perder nada. Você imagina um jovem imperador, carismático a princípio, herdeiro de um vasto e poderoso império. Calígula também estava no início de seu reinado. Mas a história de Calígula é um enigma envolvido em mistério. Uma mistura de realidade e lenda até hoje nos intriga. Era um tirano implacável, um gênio incompreendido ou vítima de sua própria mente? Sua ascensão ao poder foi rápida, mas cheia de intrigas e suspeitas. A morte de seu avô Augusto e a sucessão subsequente marcaram o início de um período incerto em Roma. Seu tio não de sorte, um personagem complexo e desconfiado, o deixou em uma posição vulnerável, alimentando rumores e especulações sobre sua verdadeira natureza. Fontes históricas em Calígula são contraditórias. Alguns o descrevem como um monstro cruel, capaz das piores atrocidades, enquanto outros o apresentam como um líder brilhante, vítima de uma campanha de difamação. A verdade, como costuma ser o caso, provavelmente está em algum ponto intermediário, um complexo de mosaico de luzes e sombras. Mas, além das ações documentadas, há algo que persiste na lenda de Calígula: o fascínio pelos misteriosos e pelos desconhecidos. Sua personalidade enigmática, seu comportamento irregular e as histórias extravagantes que o cercam alimentam a intriga e fazem dele uma figura lendária que continua a capturar nossos séculos de atenção depois. Você imagina o tribunal de Tibério, um imperador velho e desconfiado, na ilha de Capri. Lá, no meio das intrigas palacianas, você era um jovem Calígula, neto do imperador Augusto, observando, aprendendo, tecendo alianças. Sua ascensão não foi um caminho fácil, mas um labirinto de mudanças, de lealdades e traições silenciosas. A sombra da suspeita dificulta cada movimento, cada palavra. A morte de Tibério, embora esperada, foi um momento crucial. O poder estava disponível para sua mão, mas não sem obstáculos. Os pretendentes do trono eram muitos, cada um com suas próprias ambições e seus próprios exércitos. Você teve que navegar com astúcia entre eles, conquistando o favor dos guardas pretorianos, o exército que decidiria o destino do império. Um erro simples pode significar a morte. Seu tio, Tibério, o nomeou sucessor, mas isso não garantiu nada. Manipulação, diplomacia, saber como escolher seus aliados eram suas armas. A lealdade foi um conceito fluido na Roma daqueles tempos. E você deve ser um mestre do jogo político para sobreviver. O caminho para o poder, em suma, foi semeado com intrigas que apenas um jogador astuto poderia superar. E então, você veio ao poder. O Senado aclamou você, as pessoas aplaudiram você. Você era jovem, carismático e, a princípio, seu reinado parecia uma promessa de mudança. Uma pausa após o longo e sombrio reinado de Tibério. Você promulgou leis populares, mostrou generosidade inesperada e as pessoas o amavam. Você herdou um império em ruínas, mas parecia que você, Calígula, seria quem o reconstruiria. Você distribuiu o dinheiro do tesouro imperial como se fosse água, devolveu o esplendor a jogos públicos e as pessoas começaram a acreditar na chegada de uma nova era de ouro. Você havia liberado alguns prisioneiros políticos, mostrando uma atitude inesperadamente clemente. Sua imagem pública era impecável, a de um jovem e generoso imperador, o oposto da figura paranoica de Tibério. Mas, era tudo essa farsa real ou elaborada, uma estratégia calculada para ganhar o favor das pessoas e consolidar seu poder antes de revelar sua verdadeira natureza? Essa questão ressoou nos corredores do palácio, nos sussurros dos senadores, na aparência cautelosa da guarda pretoriana. A máscara da bondade escondeu algo. O que estava escondido após a fachada do bom imperador? Mas essa mudança promissora desapareceu com a velocidade alarmante. Você se tornou imprevisível, cruel, até monstruoso. Alguns atribuem essa mudança a uma doença, um tipo de psicose que o consumiu. Eles falam sobre febres, convulsões, delírios, uma mente brilhante e perturbada. Outros, no entanto, acreditam que tudo era uma farsa elaborada. Que você fingiu que a doença consolidou seu poder, para eliminar seus inimigos com a desculpa da loucura. Uma estratégia maquiavélica para se livrar daqueles que interpõem no seu caminho. Uma máscara que lhe permitiu cometer atrocidades não puníveis? A verdade, como geralmente é o caso, provavelmente está em algum ponto intermediário. Talvez a doença existisse, mas você a usou para seus próprios fins. Talvez a loucura fosse uma ferramenta,
Um escudo para um império de horror e caprichos. Seja qual for a resposta, a verdade é que essa mudança marcou o início do seu reinado de horror. Prosodic Speak. Speak Prosodic Rate igual 90%. Essa loucura, ou ambição excessiva, levou você a reivindicar o título de Deus. Imagine. Você, Calígula, elevado à categoria divindade. Não era apenas uma questão de poder político. Era algo muito mais profundo, uma necessidade doentia de culto que o consumia. Os senadores, acostumados à veneração tradicional, observaram com horror e crescente medo de sua ascensão a um status que só pertencia aos deuses do Olimpo. Os templos foram erguidos em sua honra, as estátuas o representavam em poses divinas, e as pessoas, assustadas ou manipuladas, aclamaram você como um ser superior. Mas por trás dessa fachada de poder ilimitada, o que havia? Um homem enlouquecido em busca de conforto no culto fanático ou um estrategista maquiavélico que usou a religião para consolidar seu domínio? A linha entre loucura e manipulação tornou-se cada vez mais difusa. A divinização não lhe trouxe paz, mas uma profunda solidão. Cercado por lisonjeadores e espiões, você estava cada vez mais isolado, a paranoia corroeu sua mente, alimentando sua crueldade e seus caprichos. A adoração que você estava procurando desesperadamente não preencheu o vazio que habitava em seu coração. Essa solidão, essa falta de conexão real, tornou-se sua última e mais terrível frase. Mas essa divindade autoproclamada tinha um preço. Seu corte, Calígula, tornou-se um labirinto de intrigas. Cada senador, todo patrício, todo guarda pretoriano, jogou um jogo perigoso, procurando seu favor ou, em segredo, sua queda. As lealdades mudaram com a velocidade do vento e as traições eram moeda comum. Você poderia confiar em alguém? Ou todo mundo estava esperando o momento certo para esfaqueá-lo nas costas? Imagine os jantares no palácio, onde a conversa era uma máscara para o cálculo político. Um simples gesto, um olhar fugaz, poderia selar seu destino, ou de outro. Eles conversaram sobre honra e lealdade, enquanto suas espadas estavam escondidas sob os togas. Você, no centro de tudo, um deus caprichoso que concedeu e removeu a vida de acordo com sua vontade, sem entender a rede de ódio que está em torno de você. Paranoia prendeu você. Você suspeitava de todos, até seus amigos mais próximos. Quem era leal e quem conspirou na sombra. Os expurgos se tornaram comuns e o sangue manchou as pedras do palácio. Seus inimigos caíram, mas o medo se estendeu como uma doença, infectando todos, mesmo aqueles que o serviram com aparente fidelidade. O terror era sua ferramenta e o resultado, um tribunal atolado a medo e desconfiança. Mas até que ponto aqueles loucores eram reais? Você se pergunta se as histórias sobre Calígula são verdadeiras ou exageros de seus inimigos. Seu reinado, curto e brutal, deixou um rastro de rumores. Alguns falam de um imperador que se casou com seu cavalo em Citatus, deu-lhe um cargo público e celebrou banquetes em sua homenagem. Verdade ou propaganda para desacreditá-la? Outras narrativas descrevem orgias excessivas sem limites. Dizem que Calígula gostava de humilhar senadores, condenar inocentes à morte e entregue a excessos sexuais. Até que ponto essas histórias refletem a realidade ou são o produto da propaganda daqueles que estavam procurando por sua queda? A verdade, como geralmente acontece, provavelmente está em algum ponto intermediário. É verdade que Calígula era um governante despótico e extravagante, que se cercava de lisonjeiros e agiu cruelmente. Mas o exagero de suas ações, alimentado pela propaganda subsequente de seus sucessores, obscureceu a imagem real do imperador. Os historiadores modernos tentam separar a lenda da realidade, analisando as fontes disponíveis com os olhos críticos. Você deve se lembrar que as informações que chegam até nós são filtradas através dos interesses políticos daqueles que a transmitiram. A imagem de Calígula como um louco implacável, talvez, é uma construção após sua morte, em vez de uma descrição precisa de sua pessoa. Mas vamos voltar à sua vida privada. Imagine o Palácio dos Desejos, residência imperial, um labirinto de luxos e excessos. Lá, Calígula se entregou aos seus caprichos sem freio. Falamos sobre orgias excessivas, banquetes sem fim, onde o prazer se misturava ao poder de uma maneira doentia. Foi um jogo perverso em que a linha entre realidade e fantasia borrada. Dizia-se que ele usou o palácio como um cenário para seus jogos sexuais, onde a humilhação e a dominação eram os protagonistas. As histórias que chegaram até nós, embora difusas, pintam uma imagem de depravação que ainda é impressionante hoje. Lembre-se de que as fontes históricas sobre esse período são carregadas com preconceitos e exageros, mas mesmo entre a controvérsia, uma imagem perturbadora persiste. Prosodic Speak.
Speak, prosódirate igual 90%. O poder absoluto lhe permitiu satisfazer seus desejos mais sombrios sem consequências. Sua vida privada foi uma extensão de seu reinado, um reflexo do controle absoluto que ele exercia sobre seu ambiente. Não foi apenas o prazer físico, mas um jogo de poder perverso, onde a humilhação de outros alimentou seu ego excessivo. Foi uma perversão do poder imperial, um abuso de sua posição. Mas como Calígula se conectou com a cidade? Era um relacionamento complexo, cheio de contradições. A princípio, sua ascensão ao poder foi marcada por uma onda inesperada de popularidade. Após a loucura de Tibério, muitos romanos viram nele uma pausa. Um jovem imperador que prometeu um novo começo. Os presentes, jogos públicos, o aparente interesse nas plebas, tudo contribuiu para criar uma imagem de líder carismática e generosa. Lembre-se das cenas de folia, alívio coletivo após anos de opressão. No entanto, essa imagem idílica passou em breve. Suas extravagâncias, seus excessos, sua crescente crueldade e desprezo pelas normas tradicionais estavam corroendo a confiança do povo. A generosidade inicial tornou-se uma série de impostos desproporcionais para financiar seus caprichos. As obras públicas foram interrompidas, enquanto as despesas pessoais do imperador são filmadas. A alegria inicial tornou-se medo. Assim, a popularidade inicial se tornou uma profunda rejeição. A imagem do jovem imperador carismático desapareceu, substituído pelo de um tirano cruel e extravagante. O desprezo de Calígula pelas tradições e pela religião romana, sua crescente paranoia e suas ações cada vez mais irregulares contribuíram apenas para consolidar essa imagem negativa. A admiração tornou-se terror. No final, ele morreu sozinho, odiado e temido. Mas essa popularidade inicial desapareceu rapidamente. A loucura de Calígula se manifestou em uma repressão brutal. Seus inimigos, reais ou imaginários, foram perseguidos sem misericórdia. Você verá neste vídeo como o sorriso gentil do começo se tornou uma careta sádica, refletindo absoluta e sem limites. O Senado, uma vez um símbolo de poder, tornou-se um teatro de seus caprichos cruéis, um lugar onde a morte perseguia em cada canto. As execuções tornaram-se comuns, macabre mostra para se deliciar com o imperador. Não houve garantias, a paranoia prendeu Roma. Um simples sussurro contra o imperador pode ser sua sentença de morte. Imagine a tensão, o medo constante, a incerteza que apreendeu a cidade. A opulência e o luxo da corte contrastaram brutalmente com o sangue derramado nas ruas. A crueldade de Calígula não se limitou a execuções. O confisco de propriedades, a humilhação pública dos senadores e a imposição de impostos desproporcionais eram práticas usuais. Seu reinado se tornou um pesadelo para muitos. A riqueza e o poder se concentraram nas mãos do imperador, enquanto o povo romano sofreu sob o jugo de sua tirania, um terror que vazava em todos os cantos do império. No Senado romano, a semente da discórdia floresceu. Muitos senadores viram em Calígula uma ameaça ao seu poder e privilégios. Seu comportamento irregular e crueldade desenfreados tornaram objetivos em potencial de sua raiva. Você pode imaginar o medo constante que foi respirado nas reuniões do Senado, onde cada palavra, todo olhar poderia ser interpretado como uma traição. Mas não apenas os senadores temiam Calígula. Dentro do exército, a desconfiança também cresceu. Os militares, acostumados à disciplina e ordem, sentiram-se desconfortáveis com o reinado caprichoso do imperador. O descontentamento se estendeu como uma mancha de óleo, alimentando o desejo de uma mudança, mesmo através de uma conspiração. Assim, senadores e militares, apesar de suas diferenças, encontraram um inimigo comum: Calígula. A crueldade do imperador, sua falta de julgamento e extravagância, uniu esses grupos díspares em um objetivo comum: acabar com seu reinado. A conspiração, em segredo, entre sombras e sussurros, tornou-se a única esperança para muitos. Mas a verdadeira obscenidade, a que congelaria seu sangue, estava no saque do tesouro público. Calígula, em sua loucura, esvaziou os cofres imperiais para financiar suas extravagâncias. Imagine montanhas de ouro e prata, destinadas a alimentar o império, derretidas para formar estátuas de si mesmo, ou simplesmente, lançadas para decorar seus banquetes. O dinheiro que poderia ter mantido Roma, desapareceu por capricho de um imperador insano. Seu palácio se tornou um símbolo de seu desperdício. Pedras preciosas colocadas em paredes, pisos de mármore trazidos das pedreiras mais distantes, banquetes sem fim com pratos de ouro e delícias exóticas. Enquanto o povo romano sofria de fome, Calígula se deliciava com um luxo inimaginável, uma zombaria flagrante de austeridade que antes caracterizou Roma. Prosódio de Speak.
Speak, prosóide rate igual 90% não era apenas um luxo pessoal. Calígula gastou o dinheiro da cidade em caprichos absurdos, corridas de cavalos onde os participantes foram recompensados com fortunas, construções monumentais que nunca terminaram e festas tão extravagantes que contestaram qualquer descrição. A corrupção havia tomado conta de tudo, do palácio às ruas de Roma, deixando para trás um traço de ruína e desespero. Mas o Senado, esse bastião da tradição romana, não iria facilitar. Você sabe que Calígula, com seu personagem imprevisível, constantemente desafiava. Seus decretos arbitrários, seus extravagantes caprichos e, acima de tudo, que o esvaziamento dos cofres imperiais acenderam o pavio da indignação entre os senadores. Eles sentiram que o império desmoronava sob o peso de sua loucura e não estavam dispostos a ficar com os braços cruzados. O jogo de poder se intensificou. Calígula, professora de manipulação, começou a brincar com fogo. Ele nomeou e demitiu senadores à vontade, semeando medo e incerteza. Alguns foram executados sem julgamento anterior, outros foram exilados e outros simplesmente desapareceram à noite. O terror se tornou a principal arma de seu reinado, uma ferramenta que ele usou para manter o controle sobre o Senado. Mas a resistência foi escondida após a máscara do medo. As conspirações foram tecidas nas sombras, sussurram nos corredores do poder. Os senadores, apesar do terror, estavam procurando uma maneira de acabar com o imperador louco. Foi uma luta desesperada pela sobrevivência do império, uma luta contra um homem que se declarou Deus e que, em sua loucura, estava destruindo tudo em seu caminho. O confronto era inevitável. Mas e as reformas atribuídas a você? Dizem que ele tentou melhorar a infraestrutura, aliviar o ônus fiscal dos cidadãos, uma amostra de boa governança após a loucura, não tão rápido. Muitos historiadores acreditam que essas medidas, embora na aparência benéficas, eram apenas ferramentas para consolidar seu poder, uma maneira de comprar a lealdade do povo antes de retornar às suas excentricidades. Pense na construção de novos aquedutos ou reparo de estradas. Trabalhos públicos impressionantes, certo? No entanto, quem pagou por eles? Eles realmente serviram ao bem comum ou apenas para ampliar a imagem do imperador, alimentar seu ego excessivo e distrair a atenção de seus excessos? A diminuição dos impostos, por outro lado, poderia ter sido uma estratégia para ganhar popularidade no curto prazo. Uma concessão temporária para manter os cidadãos felizes enquanto ele se dedicava às suas extravagâncias. Uma maneira de comprar seu silêncio diante de suas ações cada vez mais perturbadas. No final, foi uma verdadeira vontade de mudar ou uma manipulação qualificada? Não, essas reformas não eram apenas um capricho. Pense nas obras públicas que promoveram a expansão do porto de Ostia, essencial para o comércio de Roma, a construção de novos aquedutos que trouxeram água doce para a cidade, algo vital para sua população. Megalomania, talvez em parte, mas também uma necessidade política. Manter as plebas romanas felizes, garantindo o fornecimento de água e comida, era crucial para seu poder. Lembre-se de que Calígula chegou ao poder após um período de instabilidade. Ele precisava consolidar sua autoridade e demonstrar sua capacidade de governar. As obras públicas eram uma maneira eficaz de fazer isso, gerando emprego, melhorando a qualidade de vida e mostrando seu poder por meio de grandes projetos. Era uma forma de propaganda visual, uma declaração de poder. Obviamente, no meio de tudo isso, os excessos aparecem. Dizem que algumas construções, como a ponte flutuante que planejava construir na Baía de Baie, eram mais uma demonstração de seu poder do que uma necessidade real. Um capricho imperial, uma extravagância que refletia sua personalidade cada vez mais irregular. Mas como separar a megalomania da estratégia política? Mas como foi construída essa imagem imperial? Calígula era professora de propaganda. Ele usou cada ferramenta ao seu alcance para projetar a imagem que ele queria: estátua colossal em cada cidade, moedas com sua efígie divinizada, incluindo peças e poemas que a exaltaram. Tudo foi cuidadosamente orquestrado para construir um culto à personalidade, longe da realidade. Imagine a quantidade de recursos investidos nesta campanha. Havia milhões de veículos para a criação de uma imagem poderosa e quase divina. Os artistas e escultores trabalharam incansavelmente para perpetuar a imagem desejada. Uma imagem que tinha pouco a ver com o homem que realmente era. Essa manipulação da mídia foi essencial para manter o controle e o poder. Prosóide Speak. Speak, prosóide rate igual 90%. Pense em moedas cunhadas com seu rosto. Eles não eram peças simples de mudança, mas poderosas ferramentas de propaganda. Todos os detalhes, todo gesto,
Toda inscrição foi cuidadosamente projetada para transmitir uma mensagem específica, reforçando sua autoridade e seu suposto direito divino. E você? O que você acha dessa estratégia de marketing imperial? Mas essa imagem cuidadosamente construída estava facilmente rachada. A lealdade do exército, um pilar fundamental do poder imperial, começou a cambalear sob o peso das extravagâncias e crueldade de Calígula. Seus caprichos, suas despesas excessivas e seus purges constantes semearam desconfiança entre as legiões. Não era mais apenas uma questão de propaganda, a própria sobrevivência do imperador dependia da fidelidade de seus soldados. As conspirações começaram a tecer nas sombras. Os murmúrios do descontentamento se tornaram planos concretos para derrubar o imperador. A disciplina militar, uma vez ferro, enfraquecida com a incerteza gerada pelo comportamento imprevisível de Calígula. Você pode imaginar a tensão palpável no quartel, o medo disfarçado atrás da armadura. Embora o exército romano fosse uma força formidável, a instabilidade criada por Calígula abriu rachaduras em sua unidade. Rebeliões menores explodiram em diferentes partes do império, embora tenham sido sufocadas rapidamente. No entanto, cada pesquisa foi outro sinal da crescente erosão de sua autoridade. Era uma questão de tempo até que a tempestade eclodisse com toda a sua fúria. As crônicas nos pintam uma imagem obscura de sua vida familiar. Você imagina o jovem Calígula, no meio das intrigas da corte, lidando com um casamento organizado com Júnia Claudila, uma união política mais do que amorosa que mal durou. Sua próxima esposa, Milonia Cesonia, era uma mulher controversa, descrita como ambiciosa e de reputação duvidosa. Que tipo de relacionamento eles tinham? As fontes são ambíguas, deixando espaço para especulação. A questão de seus filhos é ainda mais enigmática. Dizem que ele teve uma filha com Milonia Cesonia, Drusila Júlia, mas a evidência histórica é escassa e as versões contraditórias. Era uma filha legítima, mais um instrumento político em seus jogos de poder. A incerteza envolve todos os detalhes de sua vida pessoal, deixando a história cheia de perguntas não respondidas. As intrigas palacianas, é claro, não estavam ausentes. Imagine a atmosfera na corte imperial, rivalidades, conspirações e uma luta constante pelo favor do imperador. Essas lutas internas, alimentadas pela instabilidade e paranoia de Calígula, vazaram em sua vida familiar, envenenando os relacionamentos e criando uma atmosfera de medo e desconfiança. Mas vamos voltar à religião no reinado de Calígula. Imagine o imperador, cercado por uma comitiva de padres e áureos, obcecados pelos oráculos e presságios. Ele, que se considerava um deus, manipulou ritos pagãos para alimentar seu ego excessivo. As antigas divindades romanas, de repente, foram relegadas ao fundo, eclipsadas pela figura megalomaníaca de Calígula. Seu interesse no sobrenatural não se limitou aos rituais oficiais. Falou-se de suas consultas com astrólogos e contadores de fortuna, buscando no astros a confirmação de seu poder divino. A superstição vazou em cada decisão, cada gesto. Todo o capricho. Era uma mistura confusa de crenças tradicionais e práticas esotéricas, uma religião muito pessoal, tão volátil e imprevisível quanto ele próprio. Lembre-se de que Calígula não se limitou a manipular a religião estabelecida, ele veio desafiá-la abertamente. Dizem que ele passou a nomear seu senador de cavalos incitatus, um ato de sacrilégio que escandalizava a sociedade romana. Esse gesto, além de sua extravagância, reflete sua profunda falta de respeito pelas crenças tradicionais e sua busca por adoração incondicional. Para ele, a religião era um instrumento de poder, um meio de fortalecer sua imagem de divindade. Mas como esse delírio de grandeza na cultura foi refletido? Apesar de sua loucura, Calígula era um patrono, embora um tanto peculiar. Imagine as obras públicas que promoveram, os templos, reconstruções, melhorias no aqueduto, novas construções, tudo isso, embora às vezes financiado com métodos, digamos, não ortodoxos, tiveram um impacto considerável na vida dos romanos. Pense no trabalho que gerou, na melhoria da infraestrutura, um legado, embora manchado por seus excessos. Seu apoio às artes, embora caprichoso, também é inegável. Às vezes, ele promoveu peças, patrocinava artistas e poetas, tudo dependia de seu humor, é claro. Um dia eu o levantei para as estrelas, no dia seguinte, bem, talvez eu te enviei para as minas. Mas esse patrocínio, embora irregular, deixou sua marca na vida cultural de Roma. Imagine incerteza para os artistas, esperando por favor imperial, uma moeda no ar entre a glória e o esquecimento. Prosode de Speak. Speak prosode rate igual 90%. Lembre-se de que esse patrocínio não era altruísta. Calígula procurou,
Acima de tudo, fortalecer sua imagem e seu poder. Era uma forma de controle social. Comprar lealdade e silêncio. Mais o que teria acontecido se eu tivesse um reinado mais longo? A cultura romana teria florescido sob seu reinado? É uma pergunta que nos deixa pensando em o que aconteceria se histórico. Os trabalhos que ele deixou, no entanto, permanecem como uma testemunha silenciosa de seu legado. Mas vamos voltar para a economia, que sob Calígula experimentou uma influência estranha. A princípio, ele herdou um império financeiramente sólido, graças a Tibério. Você pode imaginar o luxo transbordante do tribunal. Banquetes opulentos e presentes extravagantes. Mas essa abundância inicial não durou muito. Calígula, com seus caprichos excessivos, começou a desperdiçar os cofres imperiais em um ritmo estonteante. Suas despesas exorbitantes em projetos faraônicos, muitos deles inacabados ou sem significado prático, geraram um déficit monumental. Lembre-se de que ele construiu uma ponte sobre o mar e depois o desmonte. Pense no impacto de seus caprichos no povo, no crescente descontentamento de impostos altos e na falta de investimento em áreas cruciais. A desvalorização da moeda, uma consequência direta de sua má gestão financeira, agravou a situação. A inflação disparou, empobrecendo a classe média e aumentando a lacuna entre ricos e pobres. O descontentamento popular cresceu, alimentando o clima de instabilidade política que, finalmente, culminaria com seu fim trágico. Uma lição amarga sobre o poder destrutivo da loucura e irresponsabilidade. Mas esse luxo, esse poder absoluto, semeou a semente de sua própria destruição. Você imagina Calígula, cercada por lisonjeadores, cega para a crescente onda de descontentamento. Os senadores, poderosos e costumeiros a um certo nível de influência, viram suas vidas e fortunas à mercê do capricho imperial. Seus murmúrios, anteriormente discretos, começaram a ressoar mais fortemente nos corredores do poder. As conspirações, inicialmente isoladas, começaram a tecer uma rede de resistência. Você imagina esses homens, em segredo, seus rostos iluminados pela fraca luz de uma lâmpada a óleo, sussurrando planos para se livrar do tirano. Cada encontro, um risco mortal, cada palavra, um passo mais perto da liberdade ou da morte. Medo, que a complicação silenciosa da tirania se tornou um aliado inesperado de conspiradores. O terror que Calígula infundiu em seus súditos, paradoxalmente, se juntou a eles em seu desejo de acabar com seu reinado. Você podia sentir a tensão no ar, o peso da opressão, a centelha da rebelião prestes a se infiltrar. Então, imagine, o descontentamento se tornou uma trama silenciosa, uma rede de sombras entre senadores, militares e até alguns de seus próprios guardas pretorianos. Todos cansados de seus caprichos, sua crueldade, seus excessos. A paciência havia esgotado. Um grupo de conspiradores, liderado por Cássio Querias, capitão da guarda pretoriana, preparou-se para agir. O momento foi crucial, uma decisão entre desespero e liberdade. O dia veio com uma atmosfera cheia de tensão. Calígula, alheio ao perigo, atravessou o salão dos palácios imperiais, despreocupado, como se o mundo se virasse à vontade. Mas naquele dia, o mundo daria uma lição. Enquanto caminhava em direção ao teatro, onde esperava uma representação, os conspiradores se aproximaram dele. A espada atacou. A cena foi rápida e brutal. A fúria contida por anos explodiu em um instante. Calígula, o imperador que acreditou em um deus, caiu na realidade fria de sua própria mortalidade. Os golpes foram numerosos, implacáveis. Um fim tão violento quanto seu reinado. Seu corpo estava no chão, cercado pela confusão e sangue de sua queda. Com o morto Calígula, o terror que ele semeou durante seu reinado chegou ao fim. Sua irmã Drusila, a quem ele havia divinada, não pôde evitar seu destino mortal. O fim de seu reinado marcou um ponto de virada na história do Império Romano. Um lembrete de que até o poder absoluto tem seus limites e essa crueldade, mais cedo ou mais tarde, sempre encontra seu castigo. Então, imagine, a tensão é palpável. Cássio Quereia, um tribunal da guarda pretoriana, lidera a conspiração. Ele, junto com outros oficiais descontentados com o reinado de Calígula, planeja seu assassinato com precisão milímetro. A cena ocorre no corredor de acesso ao palácio. O imperador, confiante em sua posse, sai de surpresa em direção ao seu destino. De repente, o silêncio quebra. A folha de Cássio está presa no corpo do imperador. O horror assume a cena. Os conspiradores, deixando as sombras, o atacam sem piedade. Calígula, em sua arrogância, nunca suspeitou da magnitude da trama contra ele. Seu reinado de horror termina abruptamente, em um banho de sangue. Prosódigo Speak.
Speak, prosodireite igual 90%. O imperador, ferido até a morte, cai no chão. Seus gritos de dor e desespero ressoam através dos corredores do palácio. A cena é caótica. Um erro de aço e sangue. Os conspiradores, com adrenalina superior, encerram seu trabalho com eficiência brutal. O corpo de Calígula está inerte, marcando o fim de um regime de loucura e tirania. Após sua morte, a figura de Calígula foi transformada. Como imperador imperceptível, tornou-se um monstro mitológico, uma lenda alimentada pelo medo e a necessidade de justificar seu assassinato. Os senadores, responsáveis por seu fim, manipularam a história, ampliando seus excessos para legitimar suas ações. Você, como espectador, deve entender que a imagem que temos de Calígula é profundamente tendenciosa. Os rumores se espalharam sobre suas supostas loucuras, suas orgias, seu incesto, suas extravagâncias. Mas quantos existem nessas histórias? Muitas das acusações contra ele foram exageradas, ou mesmo inventadas, para denegrir sua memória e justificar o golpe. Lembre-se de que a propaganda desempenhou um papel crucial na construção de sua imagem posterior. Com o tempo, a imagem de Calígula estava ficando ainda mais. Tornou-se sinônimo de tirania e loucura, um exemplo de como o poder absoluto corrompe absolutamente. No entanto, é importante separar o mito da realidade. Analisar as fontes com um olhar crítico é essencial para entender quem era realmente Calígula, além das lendas que o cercam. Mas o que realmente aconteceu com a imagem de Calígula? Após sua morte, a propaganda mudou radicalmente. Seus inimigos, os mesmos que o mataram, eram responsáveis por construir uma imagem monstruosa. Suas loucuras, sua crueldade, seus excessos foram exagerados. As histórias foram inventadas, os fatos foram deturpados. Dessa maneira, sua eliminação foi justificada e o poder de seus sucessores foi consolidado. Com a passagem do tempo, essa imagem distorcida foi fortalecida. Escritores e historiadores, influenciados pela versão oficial, perpetuaram o mito de Calígula como um tirano louco e imoral. Sua vida pessoal, seus caprichos e excessos foram ampliados, tornando-se elementos centrais de sua lenda negra. Assim, a verdade sobre seu reinado foi perdida em um mar de rumores e exageros. Durante séculos, a imagem de Calígula foi moldada por essa manipulação histórica. Tornou-se um arquétipo do imperador louco, um exemplo de poder absoluto corrompido. Mas quanto do que sabemos sobre ele é verdade? Quanto é o produto da propaganda e a distorção intencional? A resposta provavelmente está em algum ponto intermediário, perdido no labirinto do tempo e nas intenções daqueles que escreveram a história. Mas, o monstro foi que a história, escrita por seus inimigos, realmente nos Calígula. A visão moderna oferece uma perspectiva mais sutil. A confiabilidade das fontes antigas é questionada, muitas delas escritas por senadores romanos que procuraram desacreditá-lo para justificar seu assassinato. Imagine por um momento a pressão que um jovem imperador teve que sentir, assumindo o poder no meio de intrigas palacianas e com uma saúde mental possivelmente frágil. Alguns historiadores argumentam que suas ações, consideradas extravagantes e cruéis, eram o produto de uma manipulação política e um tribunal cheio de conspirações. Talvez seus excessos fossem uma forma de rebelião contra um sistema que o via como um fantoche simples. Pense na possibilidade de que suas ações, longe de serem puras sinais de loucura, fossem estratégias calculadas, embora mal executadas, para consolidar seu poder. A interpretação moderna também analisa o contexto sociopolítico da época. O Império Romano estava em um momento de instabilidade, com uma sucessão imperial convulsiva e constantes lutas de poder. Calígula, um jovem com pouco apoio, foi forçado a navegar em águas turbulentas. Seu produto de comportamento foi de uma personalidade intrinsecamente má, ou uma resposta para as pressões extremas que o cercavam. Então, o que realmente sabemos sobre Calígula? A resposta, como você pode imaginar, é complexa. Nossas principais fontes são os escritores romanos posteriores, como Suetônio e Dion Cássio. Mas eles eram objetivos. É difícil dizer isso. Eles escreveram décadas após a morte de Calígula, com base em rumores, histórias de segunda mão e, provavelmente, em uma boa dose de propaganda dos imperadores que o sucederam, interessados em demonizar sua figura para legitimar seu próprio poder. Suetônio, por exemplo, era conhecido por seu estilo sensacionalista e seu gosto pelo escandaloso. Ele pintou um retrato de Calígula como um tirano louco e depravado, mas quanto disso é verdade e quanto é exagerado para vender livros? Dion Cássio, por outro lado, embora mais detalhado, também escreveu de uma perspectiva posterior e com uma clara agenda política. Ambos os autores, embora valiosos,
devem ser analisados com grande ceticismo. Prosodic Speak. Speak Prosod Rate igual 90%. A falta de fontes contemporâneas objetivas dificulta muito a tarefa de reconstruir a verdadeira personalidade e reinado de Calígula. Os poucos fragmentos de informação provenientes de fontes mais neutras, como algumas letras ou inscrições, geralmente são ambíguas ou incompletas. Portanto, qualquer tentativa de reconstruir sua história deve se basear em uma cuidadosa avaliação crítica das fontes disponíveis, reconhecendo seus vieses e limitações inerentes. A imagem que temos de Calígula é, portanto, uma construção histórica complexa e provavelmente tendenciosa. Mas como essa imagem conflitante foi transmitida ao longo da história, a literatura e o cinema ofereceram várias interpretações de Calígula, do tirano cruel a uma figura mais complexa, vítima de sua própria loucura. Autores como Robert Graves, em seu romance, e Cláudio, contribuíram para forjar uma imagem duradoura, embora não necessariamente precisa, do imperador. No cinema, a representação variou bastante. De filmes mudos às produções modernas, Calígula tem sido um personagem recorrente, geralmente focado em seus excessos e crueldade. Lembre-se da cena icônica do filme de Bryce Tinto, por exemplo, embora seja necessário entendê-lo em seu contexto histórico e artístico, e não como um retrato objetivo. No entanto, também existem representações que buscam ir além dos estereótipos, explorando a fragilidade e a contradição de sua personalidade. Essas versões tentam oferecer uma perspectiva mais sutil, embora continuem com base em fontes históricas, geralmente tendenciosas, que analisamos anteriormente. Pensem como diferentes diretores interpretaram sua loucura, como uma doença mental, como uma estratégia política ou como uma mistura de ambos. Mas o que é Calígula hoje? Sua imagem, deformada por séculos de rumores e exageros, sobrevive na cultura popular, como a encarnação do poder desencadeado e da loucura. Você já viu isso em filmes, videogames, livros, um imperador que desafia as normas, que Deus se proclama, um personagem que fascina e repele igualmente. É um arquétipo, uma figura que nos permite explorar os limites do poder e da natureza humana. No cinema, ele foi retratado de mil maneiras. Às vezes, como um monstro sádico, outros como um homem atormentado, vítima de sua própria ambição ou doença mental. A ambiguidade de sua figura permite múltiplas interpretações, alimentando um interesse que dura até hoje. Pense nos filmes que você viu sobre ele, que imagem você foi gravada. Além do cinema, Calígula inspirou obras literárias, quadrinhos, videogames. Seu nome se tornou sinônimo de tirania e extravagância. Mesmo na música e na arte contemporâneas, sua figura parece reinterpretada e resignada. É um personagem que transcende seu tempo e continua a ressoar em nossa cultura, um espelho que reflete nossos próprios medos e fascinações. Mas como Calígula se encaixa na história dos imperadores romanos, ao contrário de Augusto, o fundador do império, que impôs um governo estável e relativamente pacífico, ou Tibério, conhecido por sua cautela e aposentadoria capre? Calígula se apresentou como um governante impulsivo e extravagante. Seu reinado curto e violento contrasta com a administração longa e, em geral, estável de seus antecessores. Você verá a diferença abismática. Enquanto imperadores como Augusto construíram seu legado em paz e consolidação do poder, Calígula, apesar de seu início promissor, se tornou um símbolo da tirania. Seu reinado, marcado por caprichos e crueldade, a diferença dos governantes como um Trajão, lembrado por sua boa governança e expansão territorial. Você pode apreciar a diferença no caminho do governo. Compará-lo com imperadores posteriores, como Marco Aurélio, conhecido por sua filosofia estoica e seu governo justo, destaca o contraste. Enquanto Marco Aurélio é um exemplo de governante sábio e reflexivo, Calígula é percebida como seu oposto, impulsivo, cruel e desencadeado. Você notará a diferença em sua personalidade e legado. O reinado de Calígula, embora breve, deixou uma marca profunda no império. Sua extravagância e crueldade minaram a confiança no sistema imperial, semeando a semente da instabilidade. As pessoas começaram a questionar a legitimidade do poder imperial, uma rachadura que seria ampliada nos próximos anos, afetando a estabilidade política de Roma. As reformas administrativas e econômicas de Calígula, embora às vezes bem intencionadas, foram executadas de maneira tão irregular e arbitrária que causaram mais danos do que benefícios. Seus resíduos e seus projetos faraônicos, como a construção de uma enorme ponte, esgotaram os cofres imperiais e aumentaram os impostos, gerando descontentamento entre a população. Prosodic Speak.
Speak proso à direita igual 90% à brutalidade de Calígula, suas execuções sem julgamento e a onipresente atmosfera de medo que ele criou. Corroeu a confiança na justiça e na ordem romana. Isso gerou uma profunda desconfiança do governo e enfraqueceu as instituições, criando um vazio de poder que seria usado por aqueles com ambições políticas no futuro. Imagine o medo que deveria ter causado o assassinato de Calígula. Embora parecesse resolver o problema imediato, não resolveu os problemas subjacentes que ele havia criado. Sua morte precipitou uma era de instabilidade e lutas de poder, que teve um profundo impacto na estrutura política e social do Império, deixando uma longa sombra no futuro de Roma. Seu reinado serviu como um aviso dos perigos do poder e da loucura absolutos. Então você o tem lá, o enigma de Calcário. Seu reinado, um turbilhão de loucura e poder, nos deixa com mais perguntas do que respostas. Era realmente um monstro cruel ou vítima de sua própria mente? A história, tingida pelas fontes frequentemente influenciada por seus inimigos, apresenta uma imagem distorcida, difícil de decifrar. Seu legado é um labirinto de crueldade e extravagância, mas também um reflexo da fragilidade do poder absoluto. A imagem do maluco imperador, Deus na Terra, foi perpetuada ao longo dos séculos, alimentando o fascínio e o mistério que ainda o cercam. Que parte da história é verdadeira e que parte da lenda? Talvez a verdadeira tragédia de Calígula não seja sua crueldade, mas sua profunda solidão. Um homem que procurou divindade só encontrou vazio, um imperador que reinou com terror e morreu sozinho, sem ninguém ao seu lado em seu último suspiro. Sua história nos lembra a natureza efêmera do poder e a importância da humanidade, mesmo naqueles que mantêm o maior dos reinados. Você vai se perguntar, foi realmente muito louco como eles dizem? A verdade é complexa. Alguns historiadores apontam para uma possível doença mental, talvez epilepsia ou uma condição neurológica que explique suas explosões. Outros argumentam que suas ações eram uma estratégia política calculada, uma maneira de consolidar seu poder através do terror. E quanto aos seus excessos sexuais, fontes antigas, escritas principalmente por seus inimigos, pintam-o como um libertino desenfreado. No entanto, separar a realidade da propaganda é crucial. Muitas das histórias sobre suas aventuras são exageradas, possivelmente para desacreditá-las. Outro mistério é seu suposto assassinato. Embora a versão oficial aponte para uma conspiração, a verdade é que não há certeza absoluta. As fontes diferem nos detalhes, o que dificulta a reconstrução com precisão dos eventos daquele dia fatídico. Era uma trama palaciana, ou algo mais inesperado? Em suma, Calígula ainda é um enigma. Não há respostas fáceis, e fontes históricas são frequentemente contraditórias ou tendenciosas. O que podemos dizer com certeza é que seu reinado, breve e turbulento, deixou uma marca indelével sobre a história de Roma, uma pegada cheia de perguntas que talvez nunca achamos totalmente respondidas. Então, como podemos saber o que é verdadeiro e o que é exagero na história de Calígula? A chave é analisar as fontes. Temos Suetônio, um escritor conhecido por seu estilo sensacionalista, que pintou um retrato bastante sombrio do imperador. Mas Suetônio escreveu muito após a morte de Calígula, com base em rumores e testemunhos de segunda mão. Quanto podemos confiar nele? Por outro lado, temos um Philostratus, que nos oferece uma visão diferente, embora também tendenciosa. Lembre-se de que as fontes históricas são inevitavelmente influenciadas pelas perspectivas e motivações daqueles que as escreveram. Cada historiador tinha seus próprios preconceitos e agendas políticas, que afetaram sua história sobre Calígula. É crucial comparar diferentes fontes, buscando coincidências e contradições. Se várias fontes independentes mencionam o mesmo fato, é mais provável que seja verdadeiro. Mas se apenas uma fonte, especialmente uma com um viés óbvio, relatar um evento extraordinário, devemos levá-lo com cautela. Lembre-se de que a história é uma construção, uma interpretação dos eventos do passado. Então, depois de analisar as fontes e desvendar a verdade da ficção na vida de Calígula, o que você se encaixa, não é uma história simples de loucura, mas uma lição complexa sobre o poder absoluto. Imagine o peso de um império em seus ombros, controle total sobre a vida e a morte de milhões. Como isso afetaria você? Calígula nos mostra, com seus excessos e crueldade, os perigos da concentração ilimitada de poder. Prosódio de Speak. Speak proso à direita igual 90%. Sua história é um espelho que reflete a fragilidade humana, mesmo no auge do poder. Sua paranoia, seus caprichos, sua crescente desconexão da realidade, tudo que nos lembra que, sem contrapesos, sem limites,
Mesmo o imperador mais poderoso pode cair em ruína, solidão e loucura. Lembre-se de que a história não julga, apenas observe. E o que observa em Calígula é um aviso. O poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Essa frase, cunhada muito depois da morte de Calígula, resume perfeitamente seu legado. Não é apenas um aviso sobre os perigos do autoritarismo, mas também uma reflexão sobre a natureza humana. Sua própria ambição, seu desejo de controle. Onde está o limite? A história de Calígula convida você a refletir sobre isso, a considerar as consequências de suas ações, mesmo as menores. Então, chegamos ao final desta viagem pela vida de Calígula. Para construir essa narrativa, recorri a uma variedade de fontes, desde as obras clássicas de Suetônio e Dion Cássio, até a análise moderna de historiadores como Bárbara Levick e Ronald Sime. Suas interpretações divergentes têm sido cruciais para pintar um retrato mais completo possível, embora sempre consciente das limitações das fontes antigas. Quero agradecer especialmente aos estudiosos que dedicaram suas vidas a decifrar o enigma de Calígula. Suas investigações me guiaram nesse processo. Seus livros, artigos e ensaios têm sido essenciais para reunir essa história. Lembre-se de que a história, especialmente a antiga, é um quebra-cabeça complexo, e não há uma única peça que tenha todas as respostas. Convido você a explorar essas fontes para si mesmo. Procure informações adicionais, leia diferentes perspectivas e forme sua própria opinião. O objetivo deste vídeo não é impor uma verdade definitiva, mas oferecer uma perspectiva compreensível de um personagem tão fascinante e contraditório quanto Calígula. A busca pelo conhecimento é um caminho contínuo e emocionante. Lembre-se da imagem de Calígula, jovem e ambiciosa, ascendendo ao poder após a morte de Tibério. Agora imagine as festas luxuosas no Palácio Imperial, o luxo transbordante, a opulência que o cercava. Pense em banquetes sem fim, o vinho fluindo como um rio, a risada desenfreada dos cortesãos, e ele, no centro de tudo, desfrutando de poder absoluto. Ele agora visualiza Calígula no circo, cercado pela multidão que o aclamou ou vaiou. Ele, impassível e observando corridas de carros, lutas de gladiadores, o sangue sangrento que proporcionou prazer e poder. Imagine o rugido do público, a areia pontilhada de sangue, o cheiro de suor e medo. E então, pense em momentos de intimidade, ou o que é considerado intimidade para o imperador. Calígula com seus amantes, no Palace Gardens, nas salas particulares, cercadas por um luxo inimaginável. Cenas de prazer e declínio, um contraste brutal com o poder que ele mantinha. Um breve momento de vulnerabilidade no meio do caos. Finalmente, imagine o fim. Um isolado, temido, cercado por inimigos e paranoia. Uma figura solitária em seu palácio opulento, ciente de sua própria mortalidade, a solidão de seu poder, a instabilidade de seu reinado. O fim de um imperador que acreditava em si mesmo um deus e morreu sozinho. Mas o que aconteceu na mente de Calígula? After the death of Tiberius, the load of the empire fell on his shoulders, a inexperiência de young man who, despite his initial intelligence, succumbed to the pressure and corruption of power. Imagine a solidão em meio a luxo excessivo, paranoia que carcom, a incapacidade de confiar em qualquer um. Talvez essa fosse a semente de sua loucura, a imensa responsabilidade que o esmagou. Seu comportamento irregular, suas decisões impulsivas, eles foram o produto de uma doença mental ou uma manipulação calculada para consolidar seu poder. Alguns historiadores apontam para uma psicose, outros a um transtorno de personalidade. Seja como for, sua psicologia é um enigma fascinante, uma mistura de gênio e crueldade, lucidez e delírio. O que você acha que realmente passou pela cabeça dele? O poder absoluto corrompe absolutamente, eles dizem. No caso de Calígula, essa frase cobra uma relevância especial. A falta de limites, a adulação constante, a ausência de contrapesos, tudo contribuiu para alimentar seu ego excessivo e exacerbar suas tendências mais sombrias. Seu reinado, um turbilhão de excessos e crueldade, é o reflexo de uma mente fraturada, atormentada por demônios internos. Espero que você tenha gostado desta viagem ao passado. Calígula, um imperador fascinante e trágico. Se você gostou, goste e se inscreva para mais. O que você acha do seu reinado? Deixe nos comentários. Prosodic Speak.